Querido irmão, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei em que momento do dia você está assistindo ao culto. E sempre nós falamos com você e para você que não é assistir ao culto, é cultuar a Deus. Então nessa manhã, nessa noite, nessa tarde em que você estiver, nós estamos cultuando ao Senhor. E você é muito bem-vindo aqui no canal ICE Maracanã. Se um dia quiser visitar também a nossa igreja, na Avenida Presidente Kennedy, aqui em Anápolis, no bairro Maracanã. O nosso culto de adoração sempre aos domingos, às 19 horas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Alguma dúvida, algum comentário, por favor, faça isso na descrição. Você será muito bem-vindo sempre. Romanos, capítulo 10, verso de 9 a 15, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Até aí, nós começamos esse mês aqui na nossa igreja, um mês de missões. Não que nós não façamos missões ou que não sejamos uma igreja missional nos outros meses do ano, mas com certeza é um mês para a gente dar um foco maior, um objetivo maior, uma conversa um pouco mais assertiva, mais próxima sobre missões. E nós estamos nesse mês de missionário, mês de junho aqui de 2021 na nossa comunidade. Querido irmão, nós estamos aqui trabalhando com vocês exatamente a ideia daquilo que é absoluto, Deixa eu só fazer uns pequenos acertos aqui nos slides, pronto, ok. O absoluto, são os absolutos, Romanos capítulo 10, de 9 a 15. O autor aqui do texto, o apóstolo Paulo, que sem sombra de dúvida, um dos maiores teólogos da história do mundo, ele é o teólogo com a obra mais vasta, ele é o teólogo mais profundo, ele é o teólogo que mais escreveu sobre as doutrinas fundamentais da igreja, da salvação. Ele, como um bom judeu, ele consegue conversar e compreender exatamente aquilo que é importante. Quando você começa aqui o texto, na exposição bíblica, no capítulo 9, versículo 30, você vai perceber aqui o apóstolo Paulo fazendo um tratado muito importante sobre a salvação dos judeus, sobre como os judeus serão salvos. E há, na minha concepção, uma dúvida muito grande. Como os judeus serão salvos? Como é que é a salvação dos judeus? Todo judeu será salvo? Meus queridos irmãos, na minha concepção bíblica doutrinária, qualquer pessoa só será salva se essa pessoa aceitar a Cristo como Salvador. Isso foi tanto antes de Cristo quanto depois de Cristo. Nós não temos a perspectiva de judeus serem salvos por serem judeus. A nação de Israel era uma nação ou foi uma nação escolhida por Deus para uma grande missão. Mas isso não significa que todos os judeus... Inclusive assistia a um vídeo do Augusto Nicodemos que falava sobre isso. Ele falava, não, a ideia de um judeu salvo é o judeu que mesmo antes de Cristo esperava em Deus a salvação dele pessoalmente. Aqui o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 9, versículo 30, ele vai falar que os judeus, eles buscavam a justiça pelas obras. Ok. Se eles buscavam a justiça pelas obras, Paulo ele inclusive diz aqui a partir do capítulo 9, verso 30, que o apóstolo Paulo inclusive gostaria que todos os judeus fossem salvos. Mas como os judeus estabeleceram a sua própria justiça, o que Paulo diz? Que aquele que vive para praticar a justiça da lei, vive pela lei. A ideia é muito clara, a ideia é a seguinte: se você vive confiando na lei, a lei é que deve salvar você. E nós sabemos claramente que a lei nunca salvou ninguém, porque a lei ela existiu, especialmente essa parte cerimonial, ela existe para apontar que um dia nós teríamos alguém que seria suficientemente grande para contemplar todos os aspectos da lei.
A Bíblia, aos Hebreus, nós não sabemos bem quem é o autor, eu não acredito particularmente que seja o apóstolo Paulo. Creio que nós temos ali uma diferença textual importante, considerável. Nós percebemos aqui que o apóstolo, que o autor de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, olha, pensa, lá atrás você tinha um sacerdote, ou um sumo sacerdote, que primeiro ele tinha, antes de entrar no tabernáculo ou no templo, essa pessoa precisava oferecer sacrifício pelos próprios pecados. Isso era rotineiramente, isso acontecia dentro de uma dinâmica que se repetia durante todo o tempo. Jesus não. Jesus, ele é o sumo sacerdote que ele pôde oferecer de uma vez por todas uma expiação ou a oportunidade de libertação definitiva do pecado uma vez por todas. Por quê? Como diz Paulo em Romanos capítulo 10, verso 4, parte do texto que está aberto aqui diante dos nossos olhos, que Cristo, ele é o fim, Cristo é de fato a realização da cruz de Cristo, da lei. A cruz de Cristo é a realização da lei. Porque para todo aquele que crê, Jesus é a justificação, não a lei. Não cumprir a lei, afinal de contas, ninguém poderia ser julgado justo diante da lei. E em Cristo não, em Cristo todas essas coisas se manifestam e se realizam em Jesus Cristo. Isso me assusta muito o que nós temos visto hoje aqui na face da nossa terra, especialmente aqui no Brasil, quando a gente percebe, quando você vê aqui Gálatas capítulo 2, verso 16, e Paulo chamando a atenção dos crentes da sua época, dizendo o seguinte, olha, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém vai ser justificado. O apóstolo Paulo também aos Gálatas ele diz, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Se vocês estão vivendo a sua vida, ou a vida de vocês, pensando nas festas judaicas, pensando nos rituais judaicos, Paulo está dizendo, olha, tudo que eu fiz para vocês é em vão, porque eu vim trazer Cristo, eu vim trazer Jesus. Quando a gente pega uma igreja e os irmãos aí carregando uma arca da aliança, ou quando a gente vê um pastor, acho que é o Edir Macedo esse aqui, se não estou enganado, você o vê aqui com um candelabro atrás, com uma capa que utilizada pelos sacerdotes, ou pelos rabinos, ou pelos judeus de forma geral, você fica pensando, não, espera um pouquinho, quer dizer que nós estamos julgando a cruz de Cristo, que realiza toda a obra da lei. Onde é que nós vamos chegar como igreja? É claro, meus irmãos, não, pastor, na minha igreja a gente faz isso uma festa, quando a gente quer ensinar sobre o povo judeu, quer ensinar sobre essa aliança que foi feita com o povo, quando nós usamos lá um instrumento feito de chifre de animal, nós não estamos tornando o nosso culto mais espiritual, é apenas um instrumento bonito que remete à nossa história, a história do cristianismo originada lá atrás, quando Deus chama Abraão e vai construir em Abraão uma grande nação. Se for isso, meu querido irmão, ok, tudo bem. Mas se for para transformar o seu culto num culto judaizado, como disse o apóstolo Paulo, nada do que nós pregamos vale a pena. Diante de todas essas coisas, às vezes ainda fica uma dúvida. A dúvida é, e Abraão, pastor? Abraão não foi salvo porque ele foi chamado para ser o patriarca? Não. Abraão foi salvo, de acordo com o capítulo 4 de Romanos, verso 1 ao verso 3, Abraão foi salvo não pela lei, não por suas obras, até porque quando Abraão chega, nem a lei existia ainda. Abraão não foi salvo pela sua obra, porque o próprio apóstolo Paulo disse, Abraão, olha, falando do grande patriarca da nação. Se Abraão tivesse sido salvo por suas obras, ele teria de que se gloriar diante de Deus. Ele diria assim para Deus, não, eu fiz por merecer a salvação. E ele sairia do aspecto primordial da salvação pela graça. O apóstolo Paulo diz que, inclusive, Abraão, ele acreditou em Deus e isso foi colocado na vida dele como justiça. O que a Bíblia nos diz é que nós, inclusive, depois de Cristo, somos privilegiados, porque nós já sabemos o que aconteceu. Enquanto esses primeiros homens, eles viviam olhando pela fé para frente, olhando para o futuro, para a esperança da salvação de um Messias que chegaria.
E Abraão, ele não é salvo porque fez boas obras, porque deixou sua cidade, porque levou sua esposa, porque foi o pai de um dos pais de Israel. Não é por isso. Abraão foi salvo exatamente por causa da sua fé em Deus e na sua esperança futura. E é exatamente nesses aspectos que nós precisamos conversar, meus irmãos. Nós precisamos conversar porque há muitas coisas no meio evangélico que foram relativizadas com o tempo. São os famosos relativos e os absolutos. Poucas coisas hoje sobraram nas igrejas, nas nossas práticas, como verdades absolutas. Geralmente as pessoas dizem, não é bem assim, pastor. Eu tenho visto cada dia mais as pessoas em programas de televisão, especialmente, falando aquilo que as pessoas, os outros querem ouvir, relativizando a fé cristã, relativizando Jesus como Salvador, sempre com aquela perspectiva do amor, o amor vale tudo. Se você faz por amor, o amor alcança todas as pessoas. Queridos irmãos, há verdades relativas em todas essas questões, mas não são os absolutos da salvação. E eu vou conversar com você hoje sobre absolutos, sobre coisas que não mudaram, sobre ensinos e doutrinas que existiram e sempre existirão. Ninguém é salvo pela boa obra, ninguém é salvo porque ama, ninguém é salvo porque faz uma ação social. A salvação, ela tem um nível de absoluto, de verdade imutável na história. E é assim que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre exatamente sobre essas questões, que são questões relacionadas a absolutos, a verdades indiscutíveis sobre a salvação e sobre a missão da igreja relacionada à salvação. É isso que eu quero conversar com vocês, sobre 3 absolutos, verdades indiscutíveis sobre a salvação e sobre como deve ser a missão da igreja. O primeiro absoluto que nós temos que conversar, que é uma verdade indiscutível, é a salvação que vem, que o homem demonstra a sua salvação e que é salvo exatamente aquele que crer em Jesus e que confessar com a boca e viver o seu coração como Cristo ressurreto. É a ideia de conversão de mente e coração. É a conversão da razão, do raciocínio lógico, das concepções, das formulações intelectuais, do acreditar com a cabeça, mas também de descer os ensinamentos para o coração. Aí nós temos exatamente essa perspectiva no verso 9. E ele diz o seguinte, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pronto! Querido irmão, absolutos. A salvação não é por outro meio, não é demonstrada de outra forma. A salvação é demonstrada quando você confessa, quando você formula racionalmente alguma coisa, e essa coisa, essa formulação, essa palavra, essa assertiva, ela precisa permear o seu coração. Pronto, é a história de eu estar todo entregue ao Senhor, mente e coração. Salvação é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é salvação. Eu me lembro que havia um tempo quando as pessoas gostariam de testar um espírito, né? Quando havia alguém ali com a possibilidade de uma opressão muito grande do inimigo, alguém era chamado, ou nós mesmos éramos convocados para uma oração. E o texto de 1 João capítulo 4, verso 1 e 2, era um texto muito usado. E dizia o seguinte, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Olha a ideia. Antigamente aí você chegava na pessoa que havia ali a possibilidade de ser uma pessoa dominada de um espírito maligno. E ali naquele lugar você dizia o seguinte, olha, diga isso. E ela tinha que dizer, olha, eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo, veio em carne. Me parece que essa não é a interpretação, irmãos. A pessoa pode dizer por vários motivos, ou não dizer por vários motivos. O que nós temos com clareza aqui nesse texto é que o apóstolo João está dizendo o seguinte para eles, olha,
Você percebe alguém que é de Deus quando essa pessoa, quando inclusive esse profeta, ele vai confessar que Jesus veio em carne e esse Jesus procede de Deus. É confessar. É a ideia do verbalizar. Tenho muita dificuldade com crentes que dizem que são crentes, mas nunca verbalizaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O texto de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca, interessante aqui, existe inclusive um pleonasmo, tá, meus irmãos? Existem pleonasmos, isso é língua portuguesa, existe pleonasmo ruim, olhar, ou ver com os meus próprios olhos, a ideia de você dizer, vou subir para cima, descer para baixo, elo de ligação, voltar para trás, coisas que são pleonasmos, são redundâncias, ideias repetidas. Mas nos textos existem bons pleonasmos. Vinícius de Moraes diz, e ri meu riso e derramar meu pranto. Luís de Camões, em um dos seus textos, ele diz, eu vi, claramente visto. Isso é reforçar a ideia. Aqui você tem a ideia também, olha, você deve confessar com os seus lábios, é falar com a boca. É essa a ideia do texto, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos e crer isso no coração. Isso é o primeiro absoluto. O nosso primeiro absoluto do texto é a salvação se dá exatamente na ideia de alguém que confessa Jesus e que crê de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou. O segundo absoluto é o todo, é todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos na língua portuguesa, essa palavrinha todo, ela tem algumas classificações diferentes. Me parece que aqui nós temos a ideia de um pronome indefinido, que é a ideia do qualquer. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salva. Qualquer um. Qualquer pessoa que invocar, ela vai ser salva. E às vezes o irmão está assistindo e ouvindo, né, especialmente cultuando a Deus aqui conosco, e ele deve estar pensando assim, pastor, mas e as doutrinas de predestinação, de livre-arbítrio, não é todo? Isso não impacta nenhuma das duas doutrinas, assim, naquelas que são mais aceitas no meio cristão, que é o livre-arbítrio, a pessoa aceita Cristo se ela quiser, e aquele que foi escolhido. Não é esse o caminho. Porque, afinal de contas, tanto por um caso, ou pela eleição de alguém, como pela livre escolha de uma pessoa, eles vão invocar o nome do Senhor. E quem invocar será salvo. Mas Paulo, a mim me parece que Paulo não tem isso na cabeça. O que Paulo está falando aqui é que não existe nem judeu e nem gentio. Essa é a história a partir do verso 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença entre judeus e gentios. Pronto, essa é a ideia. Aquele que invoca o nome de Jesus será salvo. Todos os que o invocam. E aí a ideia é a diferença entre judeus e gentios. Não há mais diferença. Aliás, nós sempre tivemos judeus não salvos, já falei isso um pouco para vocês antes. Se era judeu e era idólatra, você acha que aquele judeu era salvo? Não era salvo. O judeu salvo era o judeu que entendia o amor de Deus na vida dele e que esperava pela fé a chegada do Messias. O não judeu salvo, você tem pessoas que são exemplos bíblicos. Você tem a prostituta Raabe, você tem Noemi, a sua nora, tão famosa, a famosa Ruth, que não era judia, ela era uma moabita. Então a salvação sempre esteve disponível para todas as pessoas. Judeus que não eram salvos e não judeus que eram salvos. Você tem exatamente essa ideia aqui, de todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Quando você percebe e estuda a vida de Pedro, Pedro é um homem que tinha todos os preconceitos possíveis em relação ao estrangeiro, e depois ele foi chamado por Deus para que ele mesmo pudesse evangelizar o não judeu, que era Cornélio. Então Pedro faz isso. Paulo, quando ele quer continuar uma das suas viagens pelo continente asiático, Paulo é chamado para atravessar para a Europa. Na Europa, ele se encontra com Lídia, e ali a Lídia é a primeira crente da Europa. Tem um vídeo aqui, um culto no nosso canal aqui do YouTube, falando sobre Lídia. Lídia é uma mulher, e a gente falando sobre a importância da mulher, né? Porque tem toda essa ideia, vocês são machistas, opressores de mulher, a famosa
conduta judaico-cristã, né? essa história, a doutrina judaico-cristã, sendo que a primeira crente, a europeia, a primeira crente do Ocidente é uma mulher. Deus alcança primeiramente uma mulher, é a primeira a ser alcançada. Então, quando Paulo ele abre o evangelho para toda a Europa, Pedro abre o evangelho, Paulo abre o evangelho para a Europa, e a gente tem, meus irmãos, hoje, em qualquer lugar do planeta, crentes sendo salvos em lugares, inclusive em lugares que nós nunca imaginávamos que poderia ter, ou que esses crentes poderiam se encontrar com Cristo. Diante de você tem um panorama da China. Pastor, de onde você tira esse dado? Da missão Portas Abertas. Hoje, é provável que seja a missão mais importante para catalogação de número de crentes, de perseguição dos cristãos do mundo, de prisões, de campanhas. Esses dias nós fizemos. No domingo passado, nós estamos em junho de 2021, no domingo anterior, nós tivemos um momento muito importante na igreja, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Oramos pelos cristãos perseguidos no mundo. Aqui você tem a China, olha que interessante. Ninguém nega que a China é opressão comunista, pós-comunista, paranoia ditatorial, como a missão Portas Abertas trabalha. Você tem ali uma pontuação 74, isso é o número de 0 a 100, acho que é isso mesmo, de 0 a 100, o nível de perseguição a cristãos que tem na China. Agora, olha o que mais nos chama a atenção. Obviamente, uma população gigantesca de 1,4 bilhão. Irmãos, a população cristã da China hoje é de 97 milhões de crentes, de cristãos. Olha que maravilha, meus irmãos. Queridos irmãos, se você olhar de forma absoluta, de números, se você for pensar em números relativos, em percentual, a China é o grande campo missionário da humanidade. A China é o grande campo missionário da humanidade. Eu tenho falado isso muito com meus irmãos aqui na igreja. Um chinês, ele trabalha horas e horas. O chinês, ele é extremamente disciplinado. O chinês, ele tem objetivos na vida e ele vai lá e atinge aqueles objetivos. Às vezes, aí a briga, né, a implicância, às vezes, dos brasileiros com os chineses é ver um país que há algumas décadas comia bicho, né, por isso é toda essa disseminação de algumas doenças, de algumas delas, e ele comia bicho porque era a pobreza extrema. E você vê a China hoje sendo um dos maiores, dos países mais industrializados do mundo. Você vê a China com uma decadência enorme. E hoje você vê no PISA, que é o elemento que julga a educação mundial, a região de Pequim, que é a região mais rica da China, já assumindo o primeiro lugar na educação mundial, meus irmãos. A primeira educação mundial é a China, são os chineses. Na frente de Noruega, de Finlândia, de Islândia, países extremamente desenvolvidos. Então, talvez a nossa briga com a China é porque, infelizmente, o Brasil, nos anos, tem patinado com tudo que a gente sabe, as nossas histórias, as corrupções, os desmandos, o jeito do brasileiro de querer levar vantagem nas coisas. Mas, quando eu olho para a China, eu vejo a China como o maior campo missionário do mundo. E, ao mesmo tempo, em números absolutos, eu vejo a China hoje como um dos maiores países cristãos do mundo, meus irmãos. A China é um dos maiores países cristãos do mundo. É a China, com quase 100 milhões de cristãos. Quase 100 milhões de cristãos. Queridos irmãos, toda a língua que confessar Jesus será salva. Toda. Toda pessoa que confessar Jesus será salva. O indígena será salvo se confessar Jesus. O seu patrão rico, ou você que é patrão, seu funcionário, um político importante, um servidor da base do governo, um morador de rua, um menor infrator, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E me parece que há momentos da nossa vida que nós não gostaríamos que fosse assim. Existem determinados grupos de pessoas que nós já definimos que eles não deveriam ser salvos. E não é assim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, segundo absoluto. E o terceiro absoluto é: a salvação vem por meio daquilo que a gente escuta. Olha, deixa eu abrir aqui um parágrafo importante para conversar com você. No domingo anterior, acho que isso mesmo, eu já repeti, em junho de 2021, você vai encontrar aqui no nosso canal o sermão, se não me engano o título é Revelando Segredos, que é um estudo sobre o Salmo 19, um dos salmos mais lindos que, na minha opinião, existe na Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Lindo, lindo, lindo. O que o Salmo diz? Que ninguém tem desculpa de não se aproximar de Deus,
Porque o céu, o sol, o firmamento, todas essas coisas declaram Deus. Um pôr do sol declara Deus. O mar, a praia proclamam Deus, eles proclamam Deus. Só que é o seguinte, a natureza, ela condena, mas ela não salva. As boas ações, quando eu levo uma cesta básica, quando eu assumo uma casa de recuperação, quando eu assumo o orfanato, quando eu me dedico pelos mais pobres ou até pelos mais ricos nas suas necessidades, que a ação social não significa ação para pobre, né? Existem ricos que precisam demais da igreja, precisam demais do apoio da igreja. Isso, para Deus, dinheiro é algo que não é tão relevante assim. Você, quando trabalha com essas questões, cesta básica, dinheiro, recursos, isso, irmãos, não salva ninguém. Não salva ninguém. O que salva a pessoa é a pregação da palavra. Pastor, então nós não devemos ajudar? Muito pelo contrário. Tudo que você puder colocar, você tem que colocar, ajudar, fazer, distribuir, ofertar, tudo. Inclusive para aquele que nunca quis e talvez nunca aceite, nunca invoque Jesus como Salvador. Ele continua sendo objeto da nossa ajuda. É claro, a Bíblia tem parâmetros. A Bíblia diz que primeiro eu devo ajudar os irmãos da casa, da fé. Então primeiro eu devo ajudar os irmãos da fé. Isso não significa que eu não devo ajudar os outros, sempre. Eu devo sempre ajudar as pessoas, fazer o bem para as pessoas. Só, meu querido irmão, que boa ação, cesta básica, o que mais nós fazemos? A nossa igreja faz tanto isso, as igrejas fazem tanto isso, nós fazemos tanto isso. Pagamento de conta de energia, ajuda em asilos, ajuda em orfanato, cuidar de uma pessoa que às vezes tem mais posse, mas cuidar dessa pessoa emocionalmente, zelar dela. Às vezes tem uma pessoa que é riquíssima, mas que é uma pessoa que não consegue dirigir e ela precisa de alguém até com a vida financeira muito, um nível menor do que o dela, e ele vai lá ajudar, vai levar aquela pessoa em casa, vai buscar, às vezes é uma senhora, é um senhor. Tudo isso é imprescindível, mas isso não salva. Irmãos, o que Paulo diz aqui sobre salvação? A salvação é assim, ó, vamos lá. Como eu vou invocar se eu não acreditei, se eles não creram? Como vão crer se não ouviram? A salvação vem por meio do que a gente ouve. Então, como eu vou crer se eu não ouvir? Como eu vou ouvir se não tem alguém que pregue, alguém que fale? Como é que vai falar se a igreja não enviar? Essa é a ideia. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Queridos irmãos, é papel da igreja pregar. Nós temos que pregar, é pregação que salva as pessoas. Isso não impede da minha boa ação. Isso não exclui a minha ação. Mas, meu querido irmão, se você não pregar a palavra, se não verbalizar Cristo para aquela pessoa, ela vai ser grata a você, mas não vai entender a salvação na vida dela. A salvação é pelo ouvir. Como invocar? Como eu vou ouvir se não tem quem pregue? Como vai pregar se não tem quem envia? A igreja é a parte importante para enviar. E coisas muito estranhas acontecem nos nossos dias. Recentemente ouvi um sermão, a pregação de um pastor amigo, e eu não tenho de onde ele tirou essa base científica, mas é uma pessoa muito confiável. E ele dizia o seguinte, olha, se você for hoje na Europa e nos Estados Unidos, e um crente lá convicto, missionário, disser para a sua igreja assim, olha, eu quero ir para o Brasil para pregar o evangelho, é provável que eles não vão enviar a pessoa. Ele tem que dizer o seguinte, olha, eu estou indo para o Brasil para cuidar do orfanato, aí mandam. E eu já vi isso no Brasil, já vi aqui também, quando as pessoas querem ir para as nossas igrejas, sempre tem que vincular a salvação de alguém a um projeto social. Meus queridos irmãos, mais uma vez que eu não seja mal interpretado, a igreja deve trabalhar com o ser humano na sua integralidade, nas suas emoções, na sua vida social, no seu alimento, na sua família. Mas, meus irmãos, é papel fundamental da igreja plantar e ensinar a salvação para a vida das pessoas. E a salvação, ela é feita por meio de um anúncio verbal, de verbalização. Pode ser por escrito? Pode ser por escrito.
mas a pessoa precisa entender o plano da salvação. Queridos irmãos, que maravilha, a gente termina esse assunto tão profundo, tão bonito, que é os absolutos da salvação. São os absolutos da salvação. Primeiro, é salvo quem confessa e quem guarda no coração. É uma conversão completa de mente, que formaliza e formula palavras que ele confessa com a boca, inclusive. Já expliquei que é uma redundância, que é um pleonasmo muito bom para o texto, que reforça a ideia, mas ele tem que confessar e guardar no coração. Se não, irmão querido, pode ser bonzinho, pode ser uma pessoa amorosa, pode ser uma pessoa pacata, pode... Se não confessar Jesus como Salvador, não é salvo. Segundo, qualquer pessoa, pode ser o pior dos piores, dos condenados de uma prisão no Brasil. Ele vai cumprir a pena dele, ele pode ficar lá quantos anos a legislação determinar, mas se ele invocou o nome do Senhor lá naquela cela fria, ele é irmão nosso em Cristo Jesus. E por fim, quem é que vai fazer isso? A igreja, enviando pessoas para a pregação do Evangelho. A igreja envia para a pregação do Evangelho. É a igreja que faz. Se você não tiver, se não houver ali, nesse momento, a fala, a mensagem de Jesus formalizada, clara para aquela pessoa, ela vai te achar muito bom, ela vai achar você uma pessoa muito joia, muito legal, mas ela não vai entender Jesus como Salvador da sua vida. Queridos irmãos, absolutos do Evangelho. Salvação para quem confessa Jesus e guarda no coração. Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo por meio da pregação de um cristão. Um cristão formado e enviado por uma igreja. Que a nossa igreja envie, continue enviando as pessoas e pregando claramente Jesus como Senhor e Salvador da vida das pessoas. Vamos orar? Deus amado, obrigado por essa noite. Eu estou aqui à noite, mas em qualquer momento do dia que o irmão estiver assistindo e cultuando ao Senhor, que ele entenda, ó Pai, a missão da igreja. Se uma igreja não tiver uma missão imprescindível na terra, esse irmão, essa igreja não tem sentido a sua existência. Essa igreja não tem sentido a sua existência, se essa igreja não tem essa missão de enviar para pregar. Deus amado, que nós tenhamos, sim, campos missionários estão abertos e que nós tenhamos a visão do alto para evangelizar essas pessoas. Guarde cada irmão na sua tarefa do dia, no seu trabalho, nas idas e vindas, nas suas famílias, os seus filhos, netos, pais, irmãos. Guarda a nossa igreja, guarda os enfermos, pessoas enfermas, que o Senhor derrame cura sobre essas pessoas. Meu Deus, a gente tem orado pelo Brasil, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, que o Senhor dê a eles a unção que vem do Senhor, a unção da sabedoria, o conhecimento, ó Pai, para fazer aquilo que é bom para as pessoas nesse país. Deus amado, é isso que nós oramos nesse momento, no nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje e amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém.